Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí novamente. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por cada um de vocês que chegam aqui todos os dias. Sempre motivo de gratidão a Deus, olhar você aí do outro lado, né? E como é que eu sei que você passou aqui? Aqui embaixo tem um contador de visualizações, né? Então eu vejo quantas pessoas assistiram. E eu sei especificamente quem é quando você comenta aí alguma coisa embaixo. Mas enfim, Deus sabe, né? Cada pessoa que passa aqui, eu dou graças a Deus pela sua vida. A gente está junto estudando a Bíblia com muito cuidado, com muito zelo, olhando realmente o contexto bíblico, as palavras no original. A gente faz um estudo aqui, amados, mas com muito cuidado para nós não incorrermos em erros, em heresias, como é tão comum nos nossos dias. Eu fico feliz, agradecido a Deus por cada um de vocês que passa aqui. Nós estamos estudando 1 Coríntios, no capítulo 12, estamos falando aqui sobre dons. Eu tenho dito que às vezes é um assunto que é muito mal entendido e muitos não entendem, não compreendem ou não concordam com a nossa visão sensacionista desses dons. E enfim, cada um é livre para entender do jeito que quer, mas eu posso olhar nas Escrituras com muita segurança dentro do que nós entendemos a partir da leitura bíblica, da oração e também de compartilhar a ideia de outros irmãos que têm muito mais experiência que nós, que estudam, se debruçam nas Escrituras. Enfim, eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos, como eu disse, 1 Coríntios 12, ainda versículos de 8 a 10. Esses dias estamos olhando dom por dom, citado por Paulo aqui. Muito importante, Paulo faz uma lista de 9 manifestações do Espírito. E como eu disse, nós entendemos que muitos desses dons eram temporários, foram dados por Deus para autenticar a mensagem apostólica da igreja. A igreja estava sendo estabelecida, estava no início, eles não tinham ainda a Bíblia completa como nós temos, eles ainda precisavam de uma confirmação, de uma autenticação e portanto, Deus dava esses dons naquele período da igreja. Hoje vivemos uma nova fase, vivemos um novo momento, nós temos as Escrituras nas nossas mãos e o próprio tempo bíblico. E aí é algo para fundamentar, o próprio tempo bíblico nos mostra que muitos desses não são nem mencionados mais nas outras cartas, na vivência da igreja no decorrer da história. Então você percebe que mesmo no tempo bíblico, muitos desses já foram cessando, já não são mencionados mais. Então, o que nós vemos hoje muitas vezes chamando de manifestação do Espírito é meramente, muitas vezes, coisas emocionais, pessoas que entendem, pensam e acham e vão vivenciando essas coisas que muitas vezes estão muito longe do propósito da palavra. Então, o que nós entendemos nas Escrituras é isso. Paulo está escrevendo aqui para Coríntios porque é uma igreja que tinha muitos dons, mas esses dons estavam sendo usados de forma de confusão ali e Paulo precisa direcionar e explicar. O texto bíblico diz, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, já estudamos, não é? A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, também falamos já. A outro, no mesmo Espírito, a fé, já estudamos. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, vai ser o tema de hoje. A outra, operações de milagres, a outra, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Então, como eu disse, Paulo já falou sobre sabedoria, conhecimento e o dom de fé. E já explicamos o que isso significa nos vídeos anteriores. Hoje, o nosso tema, a nossa temática está aqui, no dons de curar. É o quarto que Paulo lista aqui. Então, Paulo usa no plural, não sei se você percebeu aí no texto bíblico, dons de curar. Paulo usa aqui no plural, ou seja, ele está indicando que existem diferentes tipos de curas, né? Ele não falou dom de curar, ele disse dons de curas.
Esses dons eram sinais visíveis do poder de Deus. Eram sinais claros do poder, da operação de Deus. Como nós vemos nos milagres relatados na Bíblia, de Pedro, do próprio Paulo, até mesmo nas operações, não é, de milagres do próprio Senhor Jesus. Mas esses dons, eles tinham um propósito. Qual que era o propósito? E a gente sempre fala isso, não é? Mesmo os milagres de Jesus, Jesus não fazia aquilo para impressionar, Jesus não fazia aquilo para chamar atenção, para estar atraindo a atenção das pessoas, mas ele fazia isso com um propósito, não é? Autenticar a mensagem do Evangelho. Lembra que eu falei no início? Eles não tinham a Bíblia ainda, eles estavam com a mensagem nova. Imagina Pedro, Paulo, Jesus, os outros cristãos chegando com essa mensagem que ninguém conhecia, ninguém sabia, não tinha nada para dar a autenticidade àquela mensagem. Então esses milagres, esses dons de cura, esses sinais eram feitos para trazer autoridade, para autenticar aquela palavra. E o que nós percebemos? Com o fechamento do cânon, do texto bíblico, com o fim da era apostólica, e já falei isso aqui, não é? Apóstolos no sentido bíblico foram esses aqui da Bíblia, não tiveram outros apóstolos. Paulo diz que ele foi o último, não é? Então, após o apóstolo Paulo, não tem mais apóstolo nesse contexto bíblico, não é? Embora que você vai falar, mas Paulo, mas eu conheço o apóstolo fulano de tal, já vi na internet, a pessoa se chama de apóstolo. Ela pode se intitular do que ela quiser, não? Ela pode dizer, mas nesse contexto bíblico de alguém que viu Jesus face a face, que recebeu diretamente dele uma orientação, uma missão, Paulo foi o último, e ele deixa isso muito claro nas Escrituras. Então, com o fechamento do cânon, com o fechamento da era dos apóstolos, esses dons de curar, eles cessaram. Eles já não estavam mais presentes, não existe mais dons de curar. E você diz, Paulo, mas Deus não cura? Cura sim. Mas você nunca orou para Deus curar alguém e Deus curou? Sim, já orei e já vi Deus curando enfermos. Mas isso não é um dom específico meu. Do jeito que eu oro por alguém que está enfermo e Deus pode curar, existem outros irmãos, qualquer irmão pode orar e Deus pode curar. Mas não é um dom específico. Deus ainda cura, mas não através de pessoas específicas, que eu tenho que chamar alguém para orar para Deus curar, não é? Ou que a minha oração tenha mais valor do que a sua oração. Deus ouve a oração daquele homem, daquela mulher que está em comunhão, andando na presença dele, está pronto para ouvir. Mas não que existem pessoas que tenham esse dom, que toca a mão na pessoa, a pessoa vai ser curada, que tem que levar essa pessoa até a presença daquele ou aquela pessoa para ser curada. Biblicamente falando, nós não encontramos isso. Hoje o Senhor opera através da oração, através dos medicamentos, através dos remédios, e na própria Bíblia nós encontramos o próprio apóstolo Paulo, que trouxe Eutico da morte para a vida. Nós vemos Paulo já no final, em uma epístola, e a gente já estudou isso aqui, mandando que alguém tomasse um vinho por causa do problema no estômago, não é? Mandando Tiago, mandando passar remédio, não é? Ungir com óleo, com azeite para tratamento. Ou seja, nas próprias Escrituras mostram pessoas que efetivaram milagres nesse momento, em outros momentos já estão pedindo para que tome remédio, para que busque um tratamento médico. Por quê? Porque esse dom, ele foi extinto, ele passou. Hoje nós não temos, nosso entendimento bíblico é muito seguro nesse sentido. Nós não temos pessoas com poderes especiais. O que nós vemos hoje, em muitos casos, não é? Em muitos casos são pessoas que se aproveitam da fé alheia e se aproveitam de situações para isso. Mas Deus cura sim, mas dentro da sua vontade soberana, a partir da oração de um homem e de uma mulher que esteja em comunhão com Ele, mas não que tenha um dom específico para isso. Isso aqui acontecia no momento da autenticação do Evangelho, mas não que está aí e hoje você vai fazer um cartaz e colocar a foto de uma pessoa, venha, porque essa pessoa vai orar e você vai ser curado. Cuidado com essas coisas, muito cuidado. Deus te abençoe, até o próximo encontro.